Eu tive uma experiência de quase morte. Eu vou aqui contar um pouquinho pra vocês como foi isso. Desculpa a minha voz, eu tô um pouquinho rouco, mas é porque esse final de semana eu tive uma experiência incrível e eu vou relatar aqui pra vocês. Não é a primeira vez, é a segunda vez que eu participo de uma cerimônia e o que eu vou contar aqui serve um pouco de reflexão para você que está assistindo e também, mais importante, acredito que para mim. Essa cerimônia é uma cerimônia que acontece pelo menos mensalmente, onde eu participo, e eu coloquei na minha cabeça de que eu ia pelo menos a cada 2 meses participar de uma cerimônia dessa e para poder me reconectar comigo mesmo e aprender um pouco mais sobre autoconhecimento. Há um tempo atrás eu perdi um pouco a minha fé nas coisas e eu acho que isso contribuiu muito para que eu chegasse até onde eu cheguei agora. Porque quando você está descrente das coisas, é muito difícil você chegar em uma igreja, alguém falar alguma coisa para você e você acreditar. Você vai falar assim, ah, tá bom. Aquilo que a gente ouve a vida inteira. E não estou falando aqui sobre acreditar em Deus, ou acreditar em santo, ou acreditar na Virgem Maria. Estou falando na questão de autoconhecimento. Hoje, depois do que eu vou relatar aqui, eu acredito que Deus está em mim, como Ele está em você. Deus não está em igreja, Deus não está em terreiro, Deus não está em templo, Deus está dentro de nós. Então vamos começar do princípio. Uma amiga minha me chamou para essa cerimônia, onde a gente ficaria uma noite. Então seria uma vigília, um retiro, seja lá o que você chamar. E a cerimônia começa como tudo que diz respeito em questão espiritualista de trazer os elementos, se reconectar você com você mesmo. Então nós tivemos ali pelo menos 1 hora de palestra explicando como que funcionaria a cerimônia. E depois disso, através do nosso pensamento, nós energizaríamos. E depois dessa explicação, nós energizaríamos a nossa água, que ficaria conosco a noite inteira. Nós encontraríamos um ponto de apoio para nos reconectar com nós mesmos. E nós participaríamos de uma defumação para limpar o nosso corpo, tanto espiritual quanto material. Então essa cerimônia começou, nós fizemos todas essas partes e assim que nós sentamos e vivenciamos essa experiência com essa medicina, o nosso corpo ele começa a nossa expansão da nossa mente, que é o que é chamado. E com a expansão da nossa mente, a gente começa a se reconectar com a gente mesmo, a descobrir coisas que a gente tinha adormecida na gente. Sempre que a gente inicia essa cerimônia, a gente coloca uma intenção. Então a gente tem que intencionar o que a gente quer e a gente tem que buscar aquilo pra gente, para que a medicina possa fazer efeito. Então existem algumas pessoas que estão lá de apoiadores, existem os mestres, né, que conduzem a cerimônia. Não tem nada, mas é a gente gravar, começa. Aí vem até... E aí no final é você com você mesmo. É você com as suas dores, você com as suas lutas. E é um processo realmente de conhecimento e cura. Nesse processo, ele parte por 3 etapas. Então existe a primeira parte da medicina, depois a segunda e a terceira, aonde eles vão elevando o nível para que você consiga acessar as partes que estão adormecidas em você. Decidi quando eu comecei a participar dessa cerimônia que eu queria muito me autoconhecer. Eu queria mudar alguns pontos em mim, única e exclusivamente perdão, ego, rancor, essas energias que me drenam muito. E eu sei que isso eu preciso mudar muito em mim. Então essa cerimônia ela foi chamada Caminho do Coração, que era realmente para você trabalhar o amor, né, no mais puro e singelo sentimento. Eu queria muito me reconectar com a minha criança interior, né? Eu era uma criança que eu era muito alegre, era muito divertida e conforme o tempo foi passando, eu acho que com o amadurecimento eu fui meio que esfriando isso, com muitas coisas que eu passei na vida também, óbvio. Eu queria muito me reconectar comigo mesmo como criança, conversar comigo como criança. E aí a primeira parte da medicina, nós sentamos, aguardamos, e aí após uns 40 minutos mais ou menos, ela começa a agir no nosso corpo e eu me lembro de eu ter escutado alguém falando assim pra mim, você tem certeza que é isso que você quer? Conectar com a sua criança, você está preparado? E eu falei, eu quero, o que eu vim pra cá era pra isso.
não demorou muito, não senti muita coisa. E aí eles falaram, a gente vai pra segunda parte, né, da medicina. E foi aonde que eu levantei, eu tava com muito sono ainda, falei assim, eu vou dormir a noite inteira. E aí eu levantei, fui até o mestre, né, a mestre cerimonialista. Ela perguntou como que eu tava, eu falei que eu tava bem, mas que não tinha, né, afetado nada, não tinha sentido nada dessa medicina. E aí ela falou pra mim, então a gente vai um pouquinho mais forte, vamos um pouquinho mais forte. E aí parece que foi um boom, assim, ó. Aí o mundo se abriu. Muito engraçado quando a gente acha que a gente controla tudo. Eu falo isso porque eu sou muito controlador. Eu tomei a medicina, sentei, eu senti como se eu estivesse. Sabe quando você vê naqueles filmes as bactérias, os micróbios, os germes verde assim? E eu tava naquele lugar, sem poder me mexer. Então, assim, eu via tudo aquilo e eu sentia como se alguém estivesse me observando, mas que eu fosse uma molécula. Né? E eu fiquei um pouco ali, e aí eu abri os meus olhos e eu via, como as sombras, eu via muitas borboletas, muitas libélulas, eu via muitas asas batendo. E eu fechava o olho e enxergava muitas mandalas. E aí quando eu abri o olho eu falava, mas essa claridade não é a claridade que eu tô vendo. Então é uma experiência muito legal, uma experiência muito incrível. E aí a partir daí eu senti como se o meu corpo ele começasse a virar uma geleia. Gente, é muito sério isso, é muito sério. É uma coisa que assim, a gente acha que não é real, que a gente não consegue visualizar isso, mas a gente é de outro mundo. E aí eu me senti assim como uma meleca, sabe? Uma geleia mole. E eu fiquei assim por uns minutos, não sei quanto tempo, mas eu fiquei com aquela sensação. Aí logo em seguida eu senti somente os meus ossos. É uma questão muito de feeling, assim. Não adianta você falar assim, eu não acredito. Tudo bem, você não acredita, ótimo. Mas uma hora você, se você se permitir, você vai conhecer algo assim que você vai falar assim, caramba, o que estão falando realmente é real. E eu senti só os meus ossos, como se eu tivesse desintegrado daquela molécula que virou aquela gosma, eram só os ossos. E eu fazia assim, eu sentia os meus ossos bater, como se não tivesse nem cartilagem. E eu abria os olhos e eu via, né, o meu corpo, mas eu sentia só os ossos. E eu começava a rir involuntariamente, porque eu falava assim, gente, isso não é real, isso não é muito louco. Eu me lembro de olhar assim para os painéis que existem lá e ver as coisas tudo distorcidas assim, como se a minha mente tivesse distorcido tudo. E aí algo falava pra mim, volta, porque você precisa tratar. Depois de sentir os meus ossos, eu comecei a sentir os músculos. Então era como se eu não tivesse pele. E eu via os meus músculos. Eu via, eu entendia eles se mexendo. Era uma sensação de que só tinha músculo, não tinha osso, não tinha meleca. E logo em seguida, eu senti que eu estava tipo, dentro de um casulo. Sabe, quando uma borboleta acende dentro do casulo? Meu corpo ele fazia movimentos involuntários. Ele ia assim de extremos, de frio, de calor. Era uma sensação muito, 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 muito única. Depois disso, eu lembro que eu estava deitado de bruços, cansado, cansado. Mas por um momento eu falei assim, eu não quero que isso acabe. É uma sensação muito boa de você sentir coisas que você nunca sentiu. E eu estava deitado no chão, com os braços assim, meio assim, olhando pro lado. Eu falei, eu não quero que isso acabe, não quero que isso acabe. E eu abri os olhos e eu via como pessoas passando, sabe? E aí essa voz falava pra mim assim, mas você não quer que acabe? Por quê? Você tá viciado nisso? E era uma sensação tão gostosa que eu falava assim, eu não quero que isso acabe, eu não quero. E eu deitado no chão, ela falava assim, sabe o que você parece? Um drogado, um morador de rua. Olha como você tá, deitado no chão, caído. Querendo ou não, quando eu passo por alguém, eu olho julgando. Isso é uma coisa que tá muito... Agora eu espero mudar isso, mas tava muito aflorado em mim. Ela falava assim, as pessoas que você tanto julga, que você tanto torce o nariz quando você vê no metrô, quando você vê na rua, você tá aí agora. Aí, ó. Você tá caído, como se fosse um deles. E você tá aí com cara de quem tá querendo mais e mais.
mas você não é igual, você não é diferente deles. Você é igual. E eu tava assim, fora de mim. Eu tava assim, eu quero. Eu não quero que isso acabe. Ela falou assim, então às vezes eles estão lá para tirar o sofrimento deles, eles estão assim. E eles querem mais porque eles querem acabar com aquilo. Eles querem que aquela sensação gostosa continue, que é a mesma sensação que você está sentindo agora. E por um momento vem os lapsos de pensamento e eu falo assim, caramba, será que eu tô ficando viciado? Será que eu vou ficar viciado nisso? Mas tá tão gostoso e a minha boca fazia movimentos de risadas sozinhas, involuntárias. E aí essa voz falou pra mim assim, você não pode julgar ninguém, você não tem que julgar ninguém, você não é nada. Olha o que você não é nada. Você tá vendo o processo que você passou disso, daquilo? E por um momento eu me senti morto. Morto. Me senti um vazio, mas ao mesmo tempo eu queria aquilo. E eu fiquei bastante tempo nesse sentimento. O meu corpo parecia que ele ia voar. E aí, depois dessa sensação, eu fiquei nessa sensação por muito tempo. Muito. Muito, 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 muito. E eu abri os meus olhos e eu falava assim, meu, eu quero muito que isso não acabe. Eu quero muito sentir essa felicidade, eu quero muito sentir essa alegria, eu quero muito transcender. E essa voz ela falava muito pra mim sobre o meu ego. Ela falou assim, eu vou quebrar o seu ego, eu vou quebrar você inteiro. Você não quer curar, você vai ser curado, mas você vai passar por isso. E aí eu lembro que eu fiquei com essa sensação há muito tempo. Eu lembro que eu falei, em um momento eu falei assim, mas e o Ian? Eu quero saber do Ian. E aí foi onde eu abri o olho assim e eu via o Ian. E aí ela falava pra mim assim, ele te ama muito. Não tanto quanto você ama ele, mas ele te ama muito, você não tem noção. E às vezes ele espera que você acorde, tome um café com ele, que converse, e você tá deitado dormindo. Você não tá sendo o que você deveria. Você tem que amar o seu marido, você tem que fazer as coisas para ele. O seu marido, ele é sensível, uma coisa que você não é, você é prático. Mas você precisa dar amor pra ele, você precisa dar carinho pra ele. Foi aonde eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo? Não que eu tenha maltratado o Ian, eu acabo sendo muito egoísta às vezes. Então eu penso mais. Eu penso muito nele, óbvio, mas na questão de cansaço, de dormir, eu penso muito em mim. E o amor, ele é balanceado. Então ela falou: ame seu marido antes que você perca, porque um dia você pode perder. Isso também me pegou, que eu falei assim: eita. E durante a noite muitas músicas tocam, né? Eu lembro que eu tava, né, o meu corpo ele tava muito leve, eu dançava bastante deitado. Eu tenho uma dor na lombar incrível, que consequentemente ela não doeu em nenhum momento, a não ser quando eu levantava para ir no banheiro ou tomar água. Mas enquanto eu estava lá eu não sentia essa dor. Tem uma amiga minha que ela tem muita vergonha, muita vergonha. E aí eu abri os olhos e eu vi ela dançando, né? E eu falei, caramba, ela realmente tá mudando. E aí essa voz falou pra mim assim, você vai dançar também. E eu falei assim, não vou, porque essas músicas não são músicas legais. Ela falou assim, você tem mania de julgar as religiões. E você não tá aqui pra julgar a religião. E, mais uma vez, eu julgo. Eu espero não julgar mais, mas eu julgo. E ela falou pra mim assim, não é a religião budista que você acha bonito que é a única verdadeira, a católica, ou a evangélica, ou a espírita, ou a umbandista. As religiões que você é preconceituoso, que você tem um sentimento de preconceito, para a pessoa é certo. E quem é você para julgar? Aquelas pessoas que estão na África, que invocam entidades, para elas aquilo é certo. E você não pode falar assim, você não tem que falar assim delas. E ela falou assim, você vai levantar para dançar. E eu falei assim, não vai levantar para dançar. E o meu corpo foi. E eu comecei a dançar, e eu comecei a dançar. E ela falava assim pra mim, você não tem que julgar as religiões, você não tem que julgar as pessoas pelo que elas falam, você tem que simplesmente fazer o que você quer fazer. Você quer encontrar a sua criança interior, a sua criança interior ela é feliz. A sua criança interior, ela não liga se as pessoas estão olhando, se não estão olhando. Então você tem que fazer. Levanta e faça. E foi muito libertador. Foi muito libertador. Ela falou assim, ninguém tá te olhando, ninguém tá te julgando. Foi libertador também. E depois de um tempo eu tive que tomar a terceira dose. E eu tava muito cansado, muito. Eu tava esgotado.
foi onde ela falou assim pra mim, você não precisa tomar agora. Eu falei assim, não, mas eu quero tomar. Eu falei, eu quero, porque eu vim aqui pra isso. Ela falou assim, eu acho que você não deveria tomar. Só que eu sou teimoso, falei assim, tá, mas quem é você? Quem é você que tá me curando? Quem é você que tá me curando pra falar pra mim que eu não vou tomar? E aí eu levantei, sem força nenhuma nas minhas pernas, fui até o altar. E ela perguntou pra mim como eu tava. Eu falei que eu tava fora da casinha. Eu tava parecendo a Glória Maria descendo na Jamaica, assim, ó. E ela me deu mais um pouquinho. E quando ela me deu, aquilo bateu. E eu vomitei. É por isso que eu tô com essa voz rouca. Mas eu vomitei água, eu vomitei ar, eu vomitei o cuscuz que eu tinha comido acho que na segunda-feira. Quando eu vomitei, ela falou pra mim assim, você tava julgando até as pessoas que estão vomitando aqui do lado. E olha você agora, vomitando. Quem é você? Ai, quem é você, querido, pra falar da outra pessoa? Você não é nada. Você não é nada. Ela falou, baixa do seu salto. Você não é nada. Você tá vomitando igual. Não julga ninguém. As pessoas estão aqui para tratamento e você tá aqui como elas. Não acho que você é diferente. Não acho, porque você não é. E limpou. Limpou assim, ó, minha alma. E eu lembro depois disso eu ficar deitado. Eu fiquei pelo menos umas 2, 3 horas deitado. E eu ficava muito preocupado com a hora de acabar, porque eu não queria que acabasse. Mas ela falava assim, quem comanda o tempo sou eu, não é você. Pode olhar, você vai ficar olhando até amanhã e você não vai ver esse dia clarear. Que foi o que aconteceu? Chegou de manhã e não clareou o dia. Eu fiquei deitado e ela falava assim pra mim, a sua criança interior, ela tá aí. Você que tem colocado muitas barreiras no seu coração pra ser quem você é. A sua criança ela teve muitos traumas e aí ela me mostrou alguns traumas, né, que não vem ao caso aqui, mas ela mostrou e mostrou real. E ela falou assim, você teve traumas. E sua criança tá aí. Eu aconselharia você a vir nessa cerimônia uma vez por mês. Porque você tem muito que ser trabalhado. Muito, 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 muito. Seu coração ele tá cheio de camadas. Por outro lado eu falava, mas eu não vou vir todo mês, eu vou vir a cada 2 meses. Porque eu não tenho, primeiro que eu não tenho dinheiro para tudo isso. Segundo que é um tratamento que eu vou com calma. E aí eles tiveram uma outra roda. E nessa outra roda foi onde eu meio que centralizei os meus pensamentos, eu meio que voltei a si. Eu lembro que quando eu terminei, a última coisa que ela falou pra mim é: a limpeza do seu ego tá feita. O que você vai fazer com ela só depende de você. Se você vai perdoar, se você vai pedir perdão, se você vai. É com você. E eu saí de lá querendo abraçar uma árvore, querendo colocar vários pêndulos em mim e sair voando, rodando assim, ó. E aí ela falou assim, você tá limpo. E eu realmente me senti muito limpo. Muito, muito limpo. Como eu não sentia há muito tempo. Essa foi totalmente diferente da minha primeira vez. Minha primeira vez eu também postei aqui. Eu acho que eu vou abrir esses vídeos. E é isso. É isso. Logo, logo eu vou de novo. Eu tô fazendo um registro disso porque eu não quero esquecer o que tá acontecendo. Eu não quero esquecer esses momentos que estão acontecendo na minha vida. Posso dizer que tem muita coisa que eu não acreditava, ou que eu tinha esquecido que acreditava, que eu tô voltando a acreditar. E isso é muito legal. Isso é muito mágico. Então é isso. Muito obrigado por quem assistiu, por quem não assistiu e quem vai assistir. Espero que, se você não tá se sentindo feliz ou motivado com as coisas, procura acessar a sua espiritualidade, mesmo que você não acredite, porque um dia você vai entender muita coisa. Muita coisa.